Vamos trazendo aqui as informações, já está na linha comigo aqui, viu? O senador Sérgio Souza participando com a gente toda segunda-feira do quadro Conversa Franca, sempre com assuntos importantes aqui para a nossa região. Segunda-feira, senador Sérgio Souza, primeiramente, bom dia. Bom dia, Berimbau, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Era. É muito bom falar com todo o Vale do Itaí, com toda a região central do Paraná. Senador, estou observando aqui até na agenda do senador, né? As visitas que o senador tem feito aqui ao estado do Paraná, nossa região. Diz aqui dentro da agenda do senador que nesta segunda-feira o senador Sérgio Souza visita em São Mateus do Sul a unidade de industrialização da Xisto Petrobras. Na terça-feira o senador visita a refinaria Presidente Getúlio Vargas, a Repar. Qual que é o objetivo dessas visitas, nessas unidades aqui, o senador? Berimbau, o Brasil, ele é um país que tem investido muito em petróleo, em geração de energia. E, recentemente, uma pesquisa nos Estados Unidos fez com que o gás utilizado para as indústrias no Brasil, nos Estados Unidos, viesse a baratear muito pela utilização do xisto para a formação do gás. E aqui no Brasil a Petrobras está fazendo isso, várias pesquisas nesse sentido, e é aqui no Paraná, em São Mateus, que nós temos, salvo engano, a segunda maior jazida de xisto do planeta. Xisto é um petróleo betuminoso, um petróleo considerado velho, ultrapassado já para a extração de óleos, né, daí os seus derivados, como gasolina, diesel e assim por diante, mas ele tem uma alta capacidade de gerar gás e também de fertilizantes. E nós somos deficitários também em fertilizantes, nós importamos 70%, 80% de todo o fertilizante utilizado para as plantações no Brasil. A ideia de ir até São Mateus do Sul hoje e fazer a visitação a essa estação da Petrobras, da unidade de xisto da Petrobras, é ver o que eles estão fazendo, entender e ver o que nós podemos fazer no Congresso Nacional para agilizar, porque isso é uma riqueza incalculável para o Paraná, para aquela região de São Mateus do Sul, e também faz com que no futuro nós tenhamos uma indústria mais barata e um fertilizante para os nossos produtores também mais barato. Então, como senador paranaense, a intenção é conhecer um pouco mais o que a Petrobras está fazendo, tanto em São Mateus do Sul. Agora, a Repar já é uma refinaria, né? Que em Araucária, amanhã, estarei a manhã toda com eles, até por volta das 14 horas, visitando a refinaria Getúlio Vargas em Araucária, que é a Repar, da onde estão sendo investidos agora pelo PAC 1 cerca de 8 bilhões de reais para a ampliação. Então, como um senador da República, que também tem a função de fiscalizar, mas, além disso, de acompanhar obras dessa natureza e ver o que está sendo feito aqui no nosso estado, estou indo nessas duas cidades, em Araucária e em São Mateus do Sul, fazer as visitações nessas estações de petróleo da Petrobras. Agora, senador, a semana promete ser bastante movimentada no Congresso Nacional. Eu estou observando aqui que nós teremos audiências públicas para debater propostas importantes, a redução da maioridade penal, os direitos das domésticas. E é importante o cidadão entender que o Congresso Nacional, quando aprova uma lei, quando está buscando, né, a aprovação de uma lei, na verdade é um amplo debate, passa por comissões, há um estudo sobre, né, esse projeto de lei, e a sociedade também pode participar, né? A sociedade não só participa nas audiências públicas, Benival, mas ela participa às vezes sugerindo, através da internet, através de correspondência aos senadores, projetos de lei, ou até mesmo como moldar aquele projeto que está tramitando no âmbito do Senado Federal. Nós estamos agora passando por um momento de debate de dois pontos importantes da vida do cidadão brasileiro, que é o Código Penal. Nós estamos fazendo um novo código e temos uma comissão especial no Senado Federal para fazer esse estudo, da qual inclusive eu faço parte. E nós temos também um grande debate sobre a modificação da legislação brasileira, do ponto de vista se vamos reduzir ou não a maioridade penal, se vamos aumentar ou não as penas ao menor, e se nós vamos punir com mais rigor ou não
aquele cidadão maior de idade que utiliza o menor para o cometimento de crime. Então, esses debates, nós temos, lógico, uma sugestão, vários projetos de lei estão tramitando no âmbito do Senado Federal, e esses projetos foram agrupados com um único relator, o senador Ferraço, do Estado do Espírito Santo, do PMDB do Espírito Santo. O senador Ricardo Ferraço, ele está promovendo essas audiências públicas que acontecem todas as semanas para discutir a questão da redução da maioridade penal. Aí nós colocamos a sociedade representada através de entidades, através do Ministério Público, através do corpo de juízes, os especialistas, os juristas, para ouvir a opinião deles. Não é assim, você pega e tem uma ideia de lei e você sugere isso ao Congresso, ela é aprovada e vira lei. Não, é amplamente debatido, principalmente os temas mais polêmicos, né? A questão da doméstica, por exemplo, você viu que nós aprovamos a proposta de emenda constitucional, promulgada no começo desse ano. No entanto, ela ainda não entrou em vigor porque tende de regulamentação. A regulamentação está sendo feita por uma comissão mista do Senado e da Câmara, e que apresentou agora recentemente um projeto, e agora cabe emendas por parte dos senadores e deputados, o que nós vamos fazer nas próximas semanas, Berimbau. Além dentro dessa questão da audiência pública, nós temos também essa audiência pública da Comissão Mista Permanente sobre as mudanças climáticas, que é também um assunto que já foi debatido até aqui em Curitiba, é um assunto importante também, né? Olha, o Congresso Nacional ele tem algumas comissões mistas, né? Permanentes ele tem duas, que são a Comissão Mista de Mudanças Climáticas e a Comissão de Orçamento. A Comissão de Mudanças Climáticas, eu sou membro titular dela desde que cheguei ao Senado. Fui presidente no primeiro ano, no segundo ano fui o relator, este ano eu sou membro titular da comissão. E nós temos feito várias audiências públicas, fizemos uma recentemente aqui no Paraná, para debater a importância do controle das mudanças climáticas e o seu impacto na agricultura brasileira. E quais são as medidas que estamos adotando para isso. Nós estamos acostumados a não perceber o prejuízo que as mudanças climáticas causam à agricultura brasileira ou mundial. Você veja agora, por exemplo, o Nordeste sofre a maior seca de todos os tempos. Nós temos, de tempos em tempos, secas no sul do Brasil, aqui no Paraná, no Rio Grande do Sul, que causam prejuízos incalculáveis ao agricultor. Às vezes nós temos temporais de granizos, ventos, às vezes nós temos excesso de chuva na colheita, como foi agora no último ano na colheita da soja. Algumas regiões do Paraná perderam a soja por excesso de chuva e também, principalmente no Mato Grosso, várias foram as perdas por conta da chuva. Então a gente tem uma noção de que precisamos monitorar essa questão do clima. Por isso que tem eventos mundiais, todo ano tem um evento, nós chamamos de COP, que é a Conferência Mundial do Clima, que próximo ano deve acontecer no leste europeu. O ano passado foi em Doha, no Catar. No ano anterior foi em Durban, na África. No Brasil já esteve aqui uma em Curitiba, acho que em 95, salvo engano, teve essa COP. Todo ano há uma COP que é o monitoramento do clima mundial, onde se debate inclusive as metas para as mudanças climáticas. O Congresso Nacional, além dessas comissões, Berimbau, permanentes, ele tem as comissões temporárias, como esta que está discutindo a PEC das domésticas, como aquelas que estão discutindo os códigos, como aquelas, por exemplo, que discutem as medidas provisórias que vêm encaminhadas pelo governo federal, pela presidência da República, ao Congresso Nacional. Antes de ser submetido ao plenário das casas, ela é analisada por uma comissão mista de senadores e deputados. Eu sou membro de várias delas, pelo menos umas 6 ou 7 comissões, e entre elas, por exemplo, as emendas que debatem o setor sucroalcooleiro. São duas emendas, são duas medidas provisórias, que são a 513 e a 515, e eu sou membro dessas e sou membro de outras também. Mas estas são, às vezes, que interessam ao setor paranaense, interessam ao Brasil, interessam ao nosso povo, né, Berimbau?
Exato. Senador, só um último tema aqui. O senador Sérgio Souza participou na última quinta-feira em Curitiba daquele seminário do decênio que mudou o Brasil, em comemoração aos 10 anos do governo PT. O evento, realizado na Expotrad, em Pinhais, contou com a participação da presidente Dilma e do ex-presidente Lula. Foi um evento importante. Gleice Hoffmann, o senador também participou. Qual que é a análise que o senador pode fazer deste evento e de tudo isso que foi comemorado? Berimbau, eu tenho um carinho muito grande pela presidenta Dilma. Vim com ela, inclusive, de Brasília para Curitiba, no avião, viemos conversando, debatendo vários temas de interesse do Brasil, mas eu disse, tanto no evento, e disse a ela, que eu moro num país muito melhor do que era há 10 anos atrás, do que era há 20 anos atrás. Hoje, realmente, o salário mínimo tem poder de compra, hoje há uma estabilidade econômica, hoje a inflação ela é muito aquém daquela que foi nos anos 80, nos anos 90, que chegava a quase 80% ao mês. Nós estamos vivendo num Brasil diferente. E a presidente Dilma, além de ter a sensibilidade de ampliar os programas sociais, ela teve também a percepção de que o Brasil, para crescer, precisa reduzir o seu custo. O Brasil precisa ser otimizado. Precisamos melhorar os modais de transporte, precisamos reduzir a carga tributária, precisamos extirpar de vez a corrupção deste país. E ela percebeu isso e está adotando medidas severas e medidas práticas para que isso se torne realidade. Então, estar neste evento, junto com o ex-presidente Lula, junto com o nosso querido ex-governador Orlando Pessutti, junto com a ministra Gleice, junto com a nossa presidenta Dilma, e poder fazer um pronunciamento naquele momento, e tendo estes e tantos outros como plateia, para poder nos escutar e poder expressar a nossa opinião sobre o Brasil de hoje, realmente é algo que não tem preço, mostra que nós temos toda uma intimidade com o governo federal, mostra que nós podemos utilizar, inclusive, Berimbau, toda esta intimidade com o governo federal em favor dos nossos municípios, em favor dos nossos prefeitos, nossos vereadores, em favor das nossas famílias. E falando em família, gostaria hoje de desejar ao meu pai, o seu Jorge Proença de Souza, lá do Arapuã, um feliz aniversário. Está fazendo hoje 71 anos, Berimbau, e merece todo o meu carinho, o carinho da minha família, merece todo o carinho daqueles que o conhecem, porque é um cidadão de bem, um cidadão correto, que lutou muito na vida para chegar onde está. Parabéns, seu Jorge, parabéns ao senhor que me deu a vida, junto com a minha mãe, a dona Tide, que estará nos ouvindo nesse momento, grudadinho no rádio, na Nova Era. É um prazer falar com vocês, eu tenho muito orgulho de ser filho desse casal, Berimbau. Exato. Parabéns também aqui da equipe da Rádio Nova Era. Obrigado pela participação aqui, senador. Se tiver mais alguma observação, fica à disposição. Obrigado, Berimbau. Agora vou dar uma outra entrevista na Rádio Senado para falar sobre o requerimento aprovado na semana passada pelo plenário do Senado, solicitando informações sobre as obras dos estádios no Brasil.